o Rafael Ferraz. Eu quero dar prioridade para o Rafael Ferraz, é tudo ao vivo aqui, jornalismo da Record, hein? Você que está chegando agora aqui na Record, fique com a gente. O Rafael Ferraz está no caso do Lucas, de 19 anos, que foi envenenado após ter comido o bolinho de mandioca. Uma grande reviravolta no caso. Eu já vou falar da questão da investigação policial. Nós temos novidades, estamos em contato com a doutora Liliane. Já já a gente fala da questão da investigação, porque agora me importa saber o estado de saúde do Lucas. E o Rafael me chamou, falou: Cardinale, os parentes chegaram aqui no hospital. Eles vieram para visitar, para levantar informações sobre o estado de saúde do Lucas. O que você descobriu aí, Rafael? Pois não. Vamos lá, Cardinale. A gente, é claro, está em busca, de todos os fatos dessa história. Então, aqui do nosso lado, o Marcos, que é um dos irmãos, são ao todo 7 irmãos do Lucas. Como é que ele está agora no hospital? O que os médicos dizem neste momento? Ontem a gente foi visitar ele, porque no horário da visita que passa tudo o que está acontecendo com ele. Ontem o médico falou que os rins dele ameaçou dar uma parada, ele precisou entrar para fazer a hemodiálise e aguardar. Se ao final dessa hemodiálise tivesse estabelecido, os rins tivesse voltado, tranquilo, senão ia precisar passar por uma nova, e até porque também para afinar o sangue dele, mas ele falou que o aparelho respiratório ele já conseguiram colocar no mínimo, a sedação dele também já está no mínimo, então para ver se ele dá algum estímulo, para ver se ele consegue voltar, porque a maior preocupação são os 20 minutos que ele ficou sem respirar, Isso que pode ter ocasionado no cérebro dele. Claro. Marcos, eu imagino a confiança que você tem com o Balanço Geral. A gente vai entrar agora num assunto muito delicado, a questão dos abusos sexuais que supostamente o padrasto cometia com alguns dos seus irmãos. Ao todos foram quantos que relataram para você? Conversando com meus irmãos, dos 5 que moravam com ele na época, pelo menos 3 já confirmou para mim que sofreu esse tipo de abuso dele. O Lucas está no hospital, não tem como eu saber ainda. Então foram 3 além do Lucas? Então tem a hipótese do Lucas, então e mais 2. Mais 3. E mais 3. Esses 3 estiveram na delegacia, eles prestaram um depoimento, também registraram neste momento um boletim de ocorrência? Sim. Todos os meus irmãos conversaram com a delegada, explicaram toda a situação de quem ele era nos anos que eles conviveram com ele, como ele induzia eles a esse ato. A família nunca desconfiou? Então, conversando com meus irmãos, foi a primeira coisa que eu falei para eles, como isso aconteceu. Aí eles falaram que eles sempre esperavam eles estarem sozinhos. Então, o momento que minha mãe saía com algum dos irmãos, o momento que ela dormia, e eles falaram que era sempre em tom de ameaça, se você falar algo, você já sabe o que vai acontecer, com você ou seja com quem você ama. Eles eram menores de idade na época? Menores de idade, todos eles eram menores de idade. A gente imagina também, Cardinale, um instante de uma vítima, que tem a vergonha de relatar e até o medo, por conta de supostos momentos em que a pessoa ia até lá de forma firme e que falava. Como é que era o comportamento dele? O comportamento dele é que sempre que eu chegava na casa da minha mãe, é aquele cara que... É uma coisa que eu ficava muito... Me deixava nervoso, que às vezes minha mãe estava conversando com a gente, ele, em vez de você estar conversando aí, perdendo seu tempo, vai fazer um café, vai colocar uma comida para mim. Então o comportamento dele sempre foi meio que agressivo, no jeito de falar. E eu sempre falava com a minha mãe, ela, não, mas é o jeito dele falar, ou falar com meus irmãos, ele, não, mas ele é meio assim, mas é porque ele é das antigas, sabe como é homem das antigas. Marcos, ontem o Admilson, que é o principal suspeito agora, saiu da delegacia pela porta da frente. O que a família pensou? Você acha que lutou e no final não deu nada. Que você, igual meus irmãos, porque eu acredito que para um homem não é fácil falar do que passar por um abuso. Então, falar isso e de repente à noite você está na sua casa e você recebe a notícia que o cara saiu pela porta da frente. Tranquilo, que pode ser preso, como pode também não pode ser. Vocês têm medo que ele fuja? Sim, teve momentos durante a semana que ele falou que tinha medo de alguém acusar ele, de acontecer alguma coisa com ele, então ele pensou, vários momentos pensou em ir embora para Minas. Cardinale, pode falar, vou repassar a sua pergunta para ele. Não, por gentileza, você pode perguntar, mas uma dúvida que me surgiu. Onde está o Admilson agora? Ele voltou para casa? Com quem ele está? Com quem ele mora? Só para a gente entender essa dinâmica, porque o irmão do Lucas acaba de confirmar que o Admilson, padrasto do Lucas, principal suspeito, já teria abusado de outros irmãos também. Ele acaba de trazer essa informação é importantíssima e por isso que a doutora Liliane considera o caso como um crime passional. Então, só para a gente entender, Rafa,
Onde que esse Admilson está? Onde é que ele mora? Com quem ele está? Continua com a esposa? Qual é a situação dele agora? A gente queria entender um momento com quem que o Admilson morava, com quem que ele mora neste momento e onde que ele está agora. Quando ele casou com a minha mãe morava, tinham 5 filhos dela, né? Que era o Kaique, o Matheus, o Lucas, o Thiago e o João Vitor. Esses 5 no momento que moravam com ele. E aonde ele está nesse momento, eu não sei mesmo. Eu sei que, pelo que a polícia apontou, levou ele para a residência onde estava com a minha mãe, só que minha mãe já não estava mais lá. E a casa a gente precisou trancar, porque a gente achou que ele não ia voltar. A gente trancou a casa toda e tirou minha mãe de lá. Então, no momento, eu não sei onde ele possa estar. E quem sofre neste momento também é a família, a sua mãe. Como que tá? Ela tá segura no local, acompanhada também de outros parentes? Sim, a minha irmã tá na casa de um dos meus irmãos. A gente até por segurança não levou ela para lá, porque a gente pensou em outras coisas e tal. Às vezes as pessoas se confundirem e achar que minha mãe tinha alguma participação disso, e querer fazer justiça com as próprias mãos. Então a gente preferiu tirar ela de lá e deixar ela na casa dos meus irmãos para estar mais em segurança, né? E neste exato momento, você sabe onde que está o seu padrasto? Alguém tem algum contato com ele ainda? Não, a gente nunca teve já contato com ele mesmo. Número de celular, nunca chegou a ligar um pro outro. Então a gente não faz ideia. A gente só sabe que realmente ele foi direcionado para a residência dele lá. Chegando lá, para onde ele foi ou se ele conseguiu dar um jeito de entrar, eu não sei te dizer. Na hora que a polícia compareceu na casa, os bolinhos ainda estavam por lá. O Lucas chegou a comer por inteiro aquele bolinho de mandioca? Então, quando chegou já não tinha mais o bolinho, porque até a própria vizinha, né, a irmã dele mandou poucos, o suficiente para eles. Então, quando o Lucas chegou a comer tudo. Só que, igual minha mãe falou, que quem serviu eles foi o próprio Edmilson, uma coisa que ele não tinha hábito nenhum de fazer. Celular, imagino que também a delegada pediu ali para apreender aquele celular. Vocês acreditam que o Admilson tenha algum comparsa ou com uma mulher ou homem comparsa ou que ele agiu sozinho? Os celulares estão apreendidos, né, até para estudar algumas mensagens e algumas que ele já chegou a mandar, então um mês de ameaça contra a vida do Lucas. E eu acredito que realmente ele agiu sozinho, pelo jeito que eu acredito que ele agiu sozinho. Pela sua fala, você acredita que ele de fato seja o culpado? Sim, pelo histórico dele com a minha família, sim. Por tudo que o meus irmãos mostrou o monstro que ele é, sim, eu acredito que realmente ele é o culpado. O que vocês esperam agora? Que a justiça faça o papel dela, né? Que a justiça entenda que meu irmão está num leito de hospital, que a justiça possa pegar esse cara que de primeira instância não há provas o suficiente, eles acham, contra ele, esse atentado do meu irmão, mas pelo menos dos abusos que ele fazia contra a vida dos meus irmãos, né? Marcos, é um momento muito delicado, viu? Obrigado pela entrevista sincera e Gardinali, é um momento muito delicado para a família. Só uma pergunta rápida, Rafael, só para eu entender. Ele falou assim, o Lucas comeu tudo, ele comeu mais de um bolinho, então? Só para ficar claro isso, se o Marcos tem essa informação. Porque ele falou, o Lucas ali ele comeu tudo. Eu só queria entender se ele comeu um bolinho, o bolinho dado pelo padrasto, ou se ele comeu mais. E se o Marcos sabe se ele ingeriu outros alimentos naquele momento também. Só essa pergunta a mais para ele, por gentileza, Rafael. Você sabe me informar se ele comeu apenas um bolinho, justamente o que estava intoxicado? Se ele comeu vários ou outros alimentos também naquele momento? Naquele dia ele chegou a comer cerca de 2 bolinhos, que foi o que o Edmilson serviu para ele. E depois ele jantou normal, quando estava brincando na cama, assistindo o celular, aí foi quando de repente ele começou a passar mal. Só um acréscimo à sua pergunta, Gardinali. Outros parentes chegaram também a comer outros bolinhos? Sim, dos 7 bolinhos que foram divididos entre eles, dentro de casa. Então o Admilson, teoricamente, teria pego justamente aquele que estava envenenado e dado para ele comer na mão. Exatamente. A polícia está trabalhando em cima disso. Que quando ele pegou o bolinho, ele pode ter colocado água naquele bolinho e entregado para o Lucas, tanto para acontecer o que aconteceu com o Lucas, tanto para tentar incriminar a própria irmã. É difícil, né, Gardinali? Difícil de acreditar, né, nessa toda essa história complicada. Eu agradeço, Rafael Ferraz, a você e agradeço em nome de toda a nossa equipe o Marcos, né? Diga que nós estamos aqui em uma grande corrente de oração pela recuperação do irmão dele, o Lucas. Se Deus quiser, ele vai se recuperar. É um caso extremamente complexo, essa informação de que então ele comeu 2 bolinhos. E atenção, hein? Você que está chegando agora aqui na Record. Nós acabamos de ouvir a confirmação ao vivo
por parte do irmão do Lucas de que o padrasto teria cometido outros abusos, não só o Lucas, mas também os irmãos dele teriam sido abusados. E a família acredita sim que o padrasto tenha sido o responsável por envenenar o bolinho. Revelações impressionantes e exclusivas. Isso traz uma nova luz ao caso, as investigações que acontecem nesse momento, comandante. Olha, Tiago, essa entrevista do Rafael Ferraz com o irmão do Lucas, trazendo aqui uma afirmação de que não foi apenas o Lucas, mas outros 3 irmãos, total de 4 pessoas abusadas por esse padrasto, é algo muito grave. Eu espero que a Polícia Civil escute, ouça esses depoimentos e novamente peça ao Poder Judiciário a prisão preventiva dessa pessoa, obviamente porque a coisa é gravíssima, Tiago. Olha, uma situação que chama muito a atenção, né? Acabamos de ouvir ao vivo o irmão do Lucas